Boa noite, queridos irmãos. Mais um domingo estamos aqui com o nosso culto online do Ministério Cristão Fé e Vida. Sabendo, queridos, que a graça do Senhor está sobre nós de uma forma tremenda. O suprimento dele tem vindo sobre a nossa vida e eu creio que cada um de nós tem podido experimentar nesse tempo algo tremendo da parte de Deus. O manifestar dele sobre as nossas vidas. Temos compreendido que igreja vai além de nós nos reunirmos num prédio, mas sim está no fato de sermos corpo de Cristo. A saber que Cristo é o cabeça. E Cristo sendo o cabeça, ele pode coordenar de uma forma total tudo aquilo que se desenvolve. Por isso, nessa noite, querido, com todo o cuidado, eu quero ministrar a palavra e falar algumas coisas, querido, que tenho entendido do Senhor nesse tempo. São coisas pertinentes, coisas que o Senhor tem tocado de uma forma muito séria, tanto a minha vida, quanto daquelas pessoas que eu creio que estão do lado. Nós temos trabalhado, não por um objetivo de termos uma grande congregação. Não temos problema de ter uma grande congregação. Mas, acima de ter uma grande congregação, acima de termos um número muito grande de pessoas nos nossos cultos, o nosso objetivo principal é agradar aquele que nos chamou. Nos chamou para quê? Nos chamou para ser filhos, sermos filhos dele. Filhos aqueles que ouvem o Pai e que, por ouvir o Pai, têm trabalhado e vivido de uma forma que o Pai seja agradado. Querido, daqui a pouco, essa ministração, da forma como eu estou iniciando, você olha ela e não compreende por inteiro aquilo que a gente está falando, porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, ele é um mundo que as pessoas têm corrido cada uma para o seu próprio lugar. E não é diferente nas igrejas, infelizmente. As igrejas, muitas, têm corrido única e exclusivamente para o seu próprio interesse. E isso, querido, é do ser humano. A palavra de Deus fala. A gente pode ler o livro de Romanos e estudar ele todo e nós vamos ver Paulo falando da natureza do homem. Natureza essa que é caída. Paulo fala sobre a natureza no capítulo 6, da natureza no capítulo 7, que a lei veio nos ensinar aquilo que era ou não era pecado. Mas aí o ser humano ele continua pecando mesmo que ele não queira pecar. Por quê, querido? Porque isso está dentro de nós. Está dentro de nós de uma forma tão terrível, querido, que às vezes nós queremos viver o correto, mas não conseguimos. Por que isso? Nesse tempo, por exemplo, que estamos vivendo de uma pandemia, algo mundial, me entristece. Às vezes, verem algumas pessoas indagando e pensando que existe só Brasil, que existe só a sua cidade, e olhar de uma forma periférica apenas, só o seu, ou melhor, olhar só o seu perímetro e pensar assim, ó, puxa vida, aqui não há nada. Mas, querido, quantas pessoas no mundo estão sofrendo? E quando o Senhor nos chama para sermos filhos, não há outro texto que venha na minha mente a não ser o Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 19, que diz que Jesus olhava o Pai, e aquilo que ele via o Pai estar fazendo, ou melhor, aquilo que ele enxergava no coração do Pai, aquilo que ele enxergava na atitude do Pai. E aí muitas vezes a gente pode ter um pensamento, lendo esse texto, o Pai nesse momento está com suas mãos erguidas, erguerei as mãos. Querido, vai além, é conhecer o coração do Pai. Essa foi a maior forma de mostrar que Cristo, Jesus, ou melhor, que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Porque de fato ele via, ele olhava, ele entendia aquilo que estava no coração do Pai. E quando eu tenho toda essa situação em minha volta, eu posso olhar o meu periférico, a minha dificuldade. E dessa forma eu continuarei um homem carnal,
Continuarei um homem que, mesmo que estando na igreja, mesmo que estando nas coisas referentes à palavra de Deus, escutando louvores, escutando ministrações, mais que tenho escutado, lido a palavra, tocado o meu violão, tocado o meu teclado, orado ao Senhor, se eu olhar apenas para o meu entorno, eu viverei daquilo que eu estou vendo aqui, no periférico, na minha volta. Mas se eu olhar o coração do Pai, aí eu começo a ver o todo. Que todo é esse, pastor? Todo. Que nos faz chorar. Porque há pessoas em todo mundo morrendo. Pastor, mas morre gente de tudo que é jeito. E nós não nos entristecemos. Nós não somos a solução, muitas vezes, nem para o que está em nossa volta, quanto mais para o todo. Pastor, mas eu não posso fazer a diferença no todo. Pode, querido? Primeira coisa, querido, que eu quero pincelar nessa noite para que a gente compreenda. Deus é um Deus global. Ele olha um todo. Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele diz assim: ide por todo o mundo. Não foi só ide a Israel. Ide aos Estados Unidos somente. Ide um país remoto que seria de difícil acesso para nós que estamos aqui. Um país lá, uma Islândia da vida. Para nós isso fica complexo, difícil. Mas Deus, Ele olha o todo, o global, e o coração dele olha o todo. Querido, é muito interessante a gente começar a pensar e começar a exercitar o nosso pensamento. Quando nós olhamos e vemos que o Senhor, Ele toca a terra inteira, e Ele tem poder de manifestar o todo. Então o nosso Deus é um Deus global. Mas é interessante também saber, querido, que o nosso Deus é um Deus que trabalha no territorial. Eu estou falando daí, querido, poderia falar de país, Brasil, poderia falar de estado, Rio Grande do Sul, o território, a região que nós estamos. Eu poderia falar que tudo isso é um território, que o Senhor tem um pensar sobre isso. Mas Ele também tem um pensamento local. E esse Deus também é individual. O problema é que nós temos olhado Deus do individual e esquecido todas as outras esferas que Ele quer trabalhar. Eu me impressiono quando eu leio a palavra e vejo o apóstolo Paulo tomando uma decisão, enquanto todos diziam, não vai para Jerusalém porque lá você vai ser morto. E ele dizendo, não, eu estou pronto para servir o meu Deus, não importa aonde for. O que significava isso? Que ele tinha uma visão muito mais do que aquele lugar onde ele estava. Ele tinha uma visão que era territorial, mas a visão dele era além, a visão dele era global. Porque se Paulo não tivesse subido a Jerusalém, quando ele subiu, a própria palavra não seria demandada, não teria sido levada como foi levada a todos os povos que até hoje já receberam a palavra. Nesse texto que eu quero trazer nessa noite, ou melhor, toda a conjuntura de textos que eu quero trazer nessa noite, eu quero falar para você, querido, que como igreja, e aí você pode pensar, Ministério Cristão Fé e Vida, fato, uma parte da igreja. Quero contar uma experiência que tive essa semana. É claro que quando estamos fazendo esse vídeo, estamos fazendo esse culto online, nós esperamos que o maior número de pessoas o assistam, sem dúvida nenhuma. É por isso que nós temos gastado tempo, nós temos gastado valores para que nós possamos ter um culto melhor, no sentido de ter uma imagem melhor, de ter um áudio, tudo isso. E eu fico olhando às vezes assim e vendo como nós somos humanos apenas. Nós somos periféricos, nós somos individualistas. E aí eu quero confessar, e quem conhece e sabe como eu procedo, eu oro para que cada vez mais o Senhor esteja sobre mim no sentido de
arrepender-me, de confessar aquilo que eu erro. Eu não tenho essa dificuldade de estar na frente de uma câmera e falar aquilo que às vezes são impressões erradas da minha parte, porque sou homem. E, queridos, essa semana eu me peguei olhando, puxa vida, o pastor Marcos Davi estava pregando na quarta-feira e eu olhei o número de visualizações daquele momento do vídeo do culto e eu disse assim, meu Deus, mas tem muito pouca gente olhando agora o culto de quarta-feira. E, para tudo isso, é uma experiência que eu tive, eu fui olhar um vídeo de um grupo de irmãos que eu considero pessoas muito influenciadoras do nosso país como um todo. Pessoas que já estiveram na Europa, pessoas que já pregaram em vários lugares, pessoas até que têm livros escritos. E aí eu fui olhar o número de visualizações e era bem menor do que o número de visualizações da nossa igrejinha, vamos dizer assim. E eu olhei e pensei assim, Senhor, me perdoa, porque eu, como alguém que quero te olhar e quero ver o que tu estás vendo e viver aquilo que tu quer, o que tu estás vivendo, Senhor, eu olhei para o meu apenas periférico, o meu mundinho pequeno, quantas pessoas estariam olhando o meu vídeo. E o objetivo do Senhor não é esse, querido. O objetivo do Senhor, ele é muito maior, mas o interessante é que nós todos temos que entender que nós temos que ser inseridos nesse todo dele. No momento em que eu digo, querido, que Deus é um Deus global, eu estou dizendo que o Ministério Cristão Fé e Vida, os ministérios que fazem parte de Santo Ângelo, Santa Rosa, Entre Juiz, Porto Xavier, cada uma das pessoas que nós conhecemos também são parte de um todo que vai juntar com a região de Porto Alegre, que tem grandes igrejas, grandes ministérios, que vai se somar a grandes igrejas que tem em Santa Catarina, no Paraná, no Rio de Janeiro, que vai se abranger em todo esse Brasil e aí vai tomar Colômbia, Venezuela e vai subindo e Estados Unidos e o mundo inteiro se tornando uma igreja que é uma, no sentido de vivermos aquilo que o Pai está vivendo. E para entender melhor o que eu estou falando, querido, é simples. Chega um tempo, querido, que nós não podemos mais só olhar para o nosso mundinho e acharmos que somos únicos. Jesus, quando ele chega diante dos discípulos, e os discípulos estão conversando com ele, eles perguntam, Senhor, nos ensina a ter essa intimidade que tu tem com o Pai. Por quê? Porque eles viam que Jesus tinha o coração do Pai. Não o coração de uma religião que eles tinham aprendido a vida inteira. E aqui cabe, como já falei, abrir um parênteses, querido. O nosso problema é que hoje nós vivemos aquilo que algumas pessoas têm falado em lives, têm falado em momentos do Instagram, do YouTube, sei lá. E nós pegamos aquilo que mais nos agrada. Mas Jesus, quando ele começa o ministério dele, ele começa sendo batizado por um cara chamado João Batista. E se você for ler todos os textos de Isaías que fala de um Jesus global, não fala de um Jesus só para Israel, mas fala de um Jesus para o mundo inteiro, que ele seria aquele que morreria por todos os habitantes da terra. E pela morte dele, todos teriam cura. Esse Jesus chega e pega a palavra de João. Por quê? Porque João também estava olhando o Pai. E qual era a palavra que João estava pregando? Arrependei-vos. E querido, eu creio, fecha o parênteses, eu creio todo o meu coração. E eu creio de uma forma que me faz, às vezes assim, até em alguns momentos, chorar. Queridos, não é um tempo de nós pensarmos no nosso só, mas pensarmos num todo. E quando Jesus está conversando com os discípulos perguntam, Senhor, nos ensina como tu tem essa conexão com o Pai. Ele começa a ensinar eles algo muito prático. É algo que temos batido bastante.
temos falado bastante. Oração. E você pode encontrar o texto mais completo para isso no Evangelho de Mateus, capítulo 6, que Jesus olha para os discípulos e diz assim, no capítulo 6, versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Queridos, é uma base. Se eu quero conhecer o coração do pai, entendendo que esse pai, ele é um pai que vê o todo, o global, ele vê o territorial, ele vê aonde eu estou, o local, e vê o meu individual, ele colocou um parâmetro para que eu veja isso tudo e eu me sinta alguém que está inserido, alguém que está vivendo corpo de verdade. Oração, queridos. Em primeiro lugar, nós precisamos ter uma oração individual, no nosso secreto. E, gente, nós temos batido, e é incrível, querido, como nos últimos anos, como tem se falado desse secreto. Onde é o secreto para nós buscarmos o Senhor? O secreto de fato é fecharmos a porta do nosso quarto e ali orarmos. Querido, vai além. Eu poderia usar uma forma figurada, Jesus usou tantas vezes as parábolas, mas eu poderia dizer que fechar a porta é nós deixarmos as coisas que estão em nosso entorno e nós irmos para diante do Senhor. E aí é que é o nosso problema. Quando nós estamos sozinhos, a nossa oração ela é baseada no quê? No nosso periférico. Não em querer ouvir o todo do Senhor. Individualmente eu tenho uma responsabilidade eu primeiro de me arrepender. Arrepender das coisas que eu cometi de erro. E interessante, querido, e importante salientar que uma vez você tendo pedido perdão, o Senhor, o sangue dele é poderoso para te perdoar, e o Senhor não é alguém que vai lá e volta no teu pecado para te acusar. Pelo contrário, o dedo acusador que há de ser exterminado no fim dos tempos é o de Satanás. Esse sim será exterminado, porque o nosso Senhor de forma alguma vem e coloca os nossos pecados na nossa frente de novo. Mas o problema é que nós, por grandes dificuldades que temos aqui, no nosso pensar, queridos, é muito interessante nós lermos a Bíblia e vermos Jesus falando para os discípulos. Importante que vocês entendam que eu vim para servir. Eu vim para mostrar para vocês que a humildade, a mansidão são o principal argumento. E se nós lermos aqui também em Mateus capítulo 5, as qualidades de um cristão, lá nas bem-aventuranças, nós vamos ficar impressionados, porque fala de mansidão, fala de espírito humilde. Mas aí um dia Jesus, ele toma de um zelo e entra no templo e quebra a mesa dos cambistas, derruba, vira as mesas, e aí todos ficam olhando, será que Jesus teve algum descontrole emocional naquele momento? Não, queridos, não é nada disso. É porque o zelo dele era tão grande em relação à justiça, que ele manifestou dessa forma aquilo que era o próprio Deus olhando aquela situação completa ali. E como é que eu compreendo isso? Quando no meu secreto eu tenho uma intimidade tão grande com o Senhor, que o meu secreto ele é suficiente para mim ouvir do meu Senhor e passar a minha vida inteira sem precisar me mostrar para as pessoas. A minha geração, queridos, é uma geração a qual ganhou grandes coisas da parte do Senhor. Nós vimos grandes manifestares, e esses dias alguém falava assim, a sua geração orou pela próxima geração, para que eles fossem bênção, e hoje as pessoas todas estão vendo a maioria dos evangélicos falando, e as pessoas assistindo, o Brasil cresceu o número de evangélicos. Que medo, querido, que eu tenho. Porque eu vejo muitos desses que estão ali na frente da Câmara, muito mais do que pessoas demonstrando si próprias, mostrando o seu próprio intelecto,
do que vivendo algo diante de Deus. Estar no secreto, querido, é eu ter a coragem de dizer para o meu Senhor: Senhor, eu só vou chorar pelas pessoas que têm se perdido e têm morrido no mundo inteiro. Famílias que não puderam ver os seus entes queridos. Famílias que não tinham dinheiro para pagar um funeral e deixaram essa pessoa lá no hospital morrer e não reivindicaram os seus corpos para entregar um momento de homenagem. Gente, que isso? Pois é. A forma como nós temos visto esse Deus tão tremendo e olhado ele, se nós formos olhar o coração dele e perguntarmos: Senhor, qual o teu coração em relação a uma situação dessas? Eu creio que a única coisa que o Senhor diria é: chorem. Porque o mundo permite que hoje se dê valor a tantas coisas, mas pouco se dá valor àqueles que são de maior valor. É como, querido, eu olhar hoje a minha vida e dizer assim: puxa, como eu estou bem, como as coisas estão boas em torno de mim. A minha igreja, as pessoas têm olhado os vídeos, que bom, as pessoas têm contribuído, que bom. Mas, querido, vai além de querer compreender tudo aquilo que está no coração do Senhor nesse tempo, compreender aquilo que vai no coração dele. Uma oração no secreto. Tudo começa uma oração no secreto. Alguns não vão gostar disso que eu vou falar, porque daqui a pouco eu vou estar mistificando demais algumas coisas, mas eu tenho compreendido assim, sabe? Deus permitiu nesse início de Mateus capítulo 24, que fala do início das dores, e eu creio, querido, e já falei, e continuo falando a mesma coisa, ainda não é o fim. Isso é só uma forma de aviso, é uma forma de dizer: arrependam-se. Comecem a viver algo que não seja só baseado no seu entorno, mas vejam o quanto esse Deus ele é tremendo e o que Ele quer fazer no geral. É tempo, querido, de nós irmos para o individual, irmos para diante do Senhor e sabermos no secreto aquilo que está no coração do Senhor. E algumas pessoas daí começaram a me mandar mensagem: pastor, estou apavorado, porque eu acho que eu tenho um chamado de Deus e eu não cumpri meu chamado diante de Deus, e agora o que eu faço? Cumpra o chamado hoje. O único chamado que nós temos, querido, ou melhor, o maior chamado que nós temos é de ser filhos, de estarmos na presença do Pai. Pastor Marcos Davi pregou, se não me engano, nesse último culto, ou no anterior, eu não me recordo agora, falando sobre raízes. Nós temos que ter raízes em Cristo. E a palavra de Deus, ela fala que nós temos que ter essa base, nós temos que estar sendo alimentados. Nós somos a videira que tem que ser alimentada pelo Senhor, que é o caule principal, que é a raiz, e nós somos os ramos. É interessante que nesse mesmo texto, a palavra vai dizer que o Senhor está colocando o machado, mais lá adiante vai falar isso, Ele coloca o machado sobre aquilo que não serve. E aí, eu posso dar um nó, mas eu explico rápido para você. A árvore só produz aquilo que é sua origem. Uma videira produz a vide, uva. Agora, um espinheiro não pode produzir uva. Então, quando o próprio João chegou e disse: eis que está colocado um machado sobre toda a árvore que não produz fruto, o Senhor está dizendo assim: cara, tira tudo aquilo que está dentro de ti que ainda é fora de mim. Tudo aquilo que é fora do meu padrão. É como se eu pudesse dizer assim, querido, que o Senhor Ele quer nos conduzir para um novo tempo, para um novo padrão de pensamento. Que padrão é esse? Cristo, o centro. Como? Oração. Oração a cada dia.
eu ter uma intimidade com o Senhor, eu saber o que está no coração dele, eu olhar para ele, eu ler as Escrituras e elas não serem mais um enigma para mim. Por quê? Porque o próprio Espírito vem e me assiste e me ensina. Ah, pastor, mas é complicado. Às vezes não, querido, é nós que temos o nosso coração tão endurecido para as coisas de Deus, que às vezes nós não olhamos que o secreto é estar na presença do Senhor. É ficar na presença do Senhor. É deixar com que Ele comece a mexer dentro de nós. Gálatas 5 fala de frutos do Espírito e frutos da carne. Às vezes nós olhamos para nós, queridos, e nós estamos muito mais mostrando frutos da carne do que frutos do Espírito. Por que isso? Porque temos pouca intimidade com o Senhor. Temos pouca intimidade com o mover dEle. Temos pouca intimidade com o manifestar dEle. Esse culto, querido, no início da semana, eu tinha orado e tinha começado a pensar da forma que eu iria fazer ele. E uma das coisas que mais bateu na minha mente nesse dia foi que eu deveria fazer um culto que falasse do poder de Deus. Mas durante a semana algumas coisas foram vindo e o Senhor começou a mover o meu coração para compreender, e eu tive algumas impressões do Senhor que me chamaram a atenção. E o Senhor disse assim: Miguel, como alguém vai manifestar poder se depois que manifestar esse poder não vai saber administrar aquilo que está fazendo, aquilo que recebeu de mim? Queridos, eu posso errar agora em tudo que eu vou falar nesses 2 minutinhos que eu vou falar isso, mas eu olho o Brasil hoje como um país que tem uma grande oportunidade, como todos os países do mundo têm essa oportunidade, de nos arrependermos. De a partir daqui ouvirmos aquilo que o Senhor tem e querermos manifestar isso. Mas aí vem um segundo ponto, e esse texto ele vai nos ensinar, e eu acho tremendo a forma que foi colocado na palavra. O próprio Espírito inspirou os discípulos a escreverem dessa forma, e essa, vamos dizer assim, essa cronologia de palavras me enche os olhos, e eu fico impressionado de como que foi tão bem meticulado, pensado, isso que está escrito. Não poderia ser algo programado. É divino. A palavra é divina, a palavra é de inspiração divina, apesar de homens terem escrito. E é nela que nós temos que nos guardar, é nela que nós temos que nos embasar, é nela que nós temos que nos apoiar, porque a palavra ela é a própria manifestação de Cristo sobre as nossas vidas. Desde o Éden até o final de Apocalipse. Lá em Gênesis, o início de Gênesis, se você quer falar só da palavra, do início de Gênesis ao final de Apocalipse, você vê Cristo, 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 Cristo. E jamais poderia ter sido juntado uma cronologia de histórias que fechasse tão bem. Porque na época que isso foi escrito, que isso foi juntado, não havia tanta tecnologia, queridos. E aqui me espanta que o Senhor Jesus está falando do secreto, está falando do individual, e ele continua e diz assim no versículo 7, mas orando não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Está escutando o Senhor nesse tempo? Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe o que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Por quê? Porque o Senhor está nos olhando, Ele quer que nós olhemos para Ele. E Ele quer que nós tomemos a visão dEle desse tempo, desse momento que estamos vivendo como um todo, de uma forma global, de uma forma territorial, de uma forma local, de uma forma individual. Querido, eu quero que você saia dessa noite, dessa palavra, que você desligue o seu computador, que você desligue a TV, que você vá jantar, que você vá confraternizar com a sua família ainda, sei lá o que você vai fazer. Eu quero que você saia daqui pensando, cara, eu não sou alguém que está sozinho no mundo, esse Deus Todo-Poderoso, Ele tem um lugar para mim, Ele tem um encaixe para mim.
Eu falo para pessoas que daqui a pouco nunca quiseram dizer: Jesus, eu te tenho como meu Senhor e meu Salvador. Mas eu quero te dizer, querido, que há muitas pessoas pelo mundo inteiro, como eu e você, não querendo uma religião, mas querendo viver nessa conjunção filho e pai, compreendendo o que o Pai tem para nós, para que nós possamos fazer algo de diferente. Olha a continuação. Ele diz assim: orai, pois, da seguinte maneira. Aí ele vai falar a oração mais conhecida. Pai Nosso. Opa, para um pouquinho. Lá em cima ele disse: vai e entra no teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu Pai em secreto. Individual. Mas aqui, quando eu começo a ler que ele vai ensinar a oração principal, ele diz assim: orem assim, Pai Nosso. Ele não diz assim, orem assim, meu Pai. Ele sai do individual. Para quê? Para que o coletivo seja tomado. Mas não adianta eu querer abençoar o coletivo se o meu individual não estiver conectado com ele. E melhor ainda, para clarear, se eu não tiver uma comunhão com o coletivo, eu não posso querer ter um individual. É interessante tudo isso. Porque, querido, há chegado um tempo que a igreja ela tem que... Eu disse isso no culto passado, é uma coisa engraçada. Hoje nós temos o culto online e o nosso prédio está vazio. E nós dizemos: puxa vida, nós temos que fazer o culto para ter uma comunhão maior. E eu concordo com isso, e é verdade, e em breve nós estaremos juntos, em nome de Jesus. Mas quando a igreja puder se reunir, ela tem que entender que o lugar dela não é dentro do prédio, é fora do prédio. É manifestando o poder desse Pai que eu olho Ele hoje, e o que eu vejo Ele manifestar é: vão, cumpram o meu chamado global, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. A visão dele, queridos, ela é territorial. Há um momento que Jesus ora por um rapaz, e aquele rapaz sai dali, ele tem uma cura milagrosa, e diz o texto que ele vai para a região de Decápolis, 10 cidades, um território. E o Senhor foi se manifestar naquele território. Eu creio que esse Deus ele é local também, porque Ele quer abençoar onde nós estamos. Querido, o número de igrejas nas casas tem que aumentar. Não são igrejas na igreja, mas igrejas nas casas. Por quê? Alguém me mandou um vídeo, e o título desse vídeo era muito sugestivo. E eu peço perdão pelo baixo nível da frase, mas vai lá. O pau vai pegar se fizerem isso. E alguém falava que existe um pensamento de fechar igrejas e não sei o quê, e não sei o quê. E eu não olhei todo o vídeo também, queridos, para falar todo para você. Mas eu olho, meu Deus, e eu fico pensando assim: Pai, o que tu pensas disso? Jamais Jesus nos disse que era para nós sermos guerra. Pelo contrário. Ele disse que nós deveríamos ser paz. Ah, pastor, mas Jesus é justiça. Fato. Por isso que aqui nessa oração, ele chama o coletivo para dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. A comunhão da igreja, ela santifica uns aos outros. Ela traz um mover sobrenatural para que a igreja ela se estruture de uma forma que ela sai do seu egocentrismo e ela passa para o desejo daquele que Cristo olhava todo dia e ele via todo dia o Pai, e aquilo que o Pai estava manifestando, é isso que nós temos que fazer. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
E aí, eu já falei tantas vezes dessa parte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas aí que vem um problema seríssimo agora, que eu olho no coletivo hoje, e aí eu me impressiono porque diz assim, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado, ou uma outra tradução diz assim, ó, perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado a quem nos tem devido. Daí a oração coletiva, ela se esvai, porque hoje nós não conseguimos perdoar, querido. Perdoar é como dizer, você pode fazer de novo que eu vou, mais uma vez, te liberar disso que você fez contra mim. Fácil? Não, querido. Quase impossível num tempo que nem hoje. Quase num tempo impossível que cada um tem o seu celular e tem uma senha no seu celular. E ninguém pode mexer nas suas conversas, que o casal briga por causa disso, que o filho discute com o pai porque está olhando tal coisa. Esse é o tempo que nós vivemos. Mas eu tenho visto, querido, que o Senhor ele tem nos chamado a um tempo de levantarmos um altar diante dele. Um altar, em primeiro lugar, de intercessão e adoração. Um altar que primeiro fala do meu individual diante do Senhor e depois fala do meu coletivo, eu com os meus irmãos. Nós juntos. Antes de querermos ter culto, que nós possamos restaurar o altar para que nós não precisamos somente vir para dentro de um prédio. Não simplesmente vir para dentro de um prédio para nós dizermos, nós temos um prédio. Não, nós temos que olhar o Pai, e eu creio que o Pai, quando Ele olha nós todos nos preocupando tanto com um prédio, Ele diz assim, cara, o que importa mais são as vidas. Eu e a pastora Márcia tivemos uma experiência tremenda, agora no fim de semana. Na verdade, foi na quinta-feira. Nós fomos levar uma cesta básica para uma pessoa que é diarista e que, por causa da pandemia, os trabalhos que ela tinha, as faxinas, o local onde ela era cozinheira, ela não pôde mais trabalhar, não a chamaram mais, porque os restaurantes estavam fechados. E quando eu e a pastora Márcia entregamos aquela cesta para aquela mulher, eu olhei nos olhos daquela mulher e eu vi gratidão. E eu vi alguém dizendo assim, obrigado porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. E o que eu mais quero na minha vida, nesse tempo que eu tenho vivido, nesses dias que eu tenho vivido, porque, querido, daqui a pouco você não compreende o que é um pastor enjaulado dentro de uma casa, sendo alguém que está sempre falando com pessoas, e apesar que eu tenho falado bastante no WhatsApp, mas não é a mesma coisa que você está dentro de um prédio e você está olhando as pessoas e você vê a manifestação do poder de Deus e alguém vem e pede uma oração e você ora por aquela pessoa, repreende aquela enfermidade, aquela pessoa sai curada, sai feliz. Isso é algo que é da minha geração. Nós nos sentimos felizes com isso. O Senhor me ensinou algo nesse tempo que é, Miguel, seja feliz porque eu estou no teu coração, muito mais do que tu pode fazer. E eu, querido, quero falar de todo o meu coração para você. De todo o meu coração. Bem aqui, olhando, e isso vai ficar gravado, e fica gravado para o mundo inteiro. Cara, o que me importa é saber que eu abençoei a vida de alguém um dia. Se o Senhor hoje Ele olhar para mim e disser, Miguel, não, pode parar, não precisa mais nada, só fica em intercessão. Eu quero ter a capacidade, querido, de quebrar paradigmas dentro do meu coração que me obrigam a fazer coisas e viver padrões e viver formas de vida que não estão condizentes com aquilo que o Senhor está olhando e querendo que nós vivamos. Pastor, me explica isso que eu não entendi nada que o Senhor falou. O Senhor falou demais, eu compreendi pouco. É simples, querido. O Senhor quer o nosso coração. O Senhor quer a nossa forma verdadeira diante dEle, do que nós vivermos máscaras.
Ele quer um povo, querido, que levanta o altar diante dele e diz: Senhor, nunca mais será igual mesmo, porque nós estaremos em primeiro lugar, enchendo diante de Ti as taças de oração. Querido, a igreja ela se desviou de um padrão correto, que é esse aqui. Primeiro lugar, orar. Primeiro lugar, viver na presença do Senhor. Depois, sim, manifestar de uma forma que Ele deixou algumas coisas para nós fazermos, sem dúvida nenhuma. Mas nessa noite eu quero deixar o teu coração atiçado. Eu quero deixar o teu coração inflamado. Eu quero deixar a tua vida mexida. Nesse pensamento que eu começo a ter cada vez maior, nós temos que olhar o Pai. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Eu olho o Pai, eu quero ver, Pai, o que Tu tens? O que Tu tens para nós? O que Tu tens para Santa Rosa? Pai, o que Tu tens para o balé? O que Tu tens para o balé? Às vezes eu fico olhando a Fábia, a Fabiana, a Carol, a Jana, as meninas responsáveis pelo balé, e eu fico dizendo: Senhor, e as outras tantas que ajudam, eu fico olhando e me pergunto assim: cara, como Deus ungiu essas meninas de algo tão especial, para elas fazerem algo tão tremendo para a vida dessas crianças. Mas, querido, eu também confesso que muitas vezes eu não orei para que elas permaneçam na vontade do Senhor e que elas continuem olhando o Senhor, porque não adianta de nada, querido, elas irem lá só apresentar um balé. A Amanda aqui em Santo Ângelo também. Não adianta, querido. Adianta sim elas estarem olhando para o Senhor. Eu fico me perguntando: Pai, o que devemos fazer? Eu quero te ver. Eu quero saber o que está no teu coração. E o Senhor tem ministrado isso. Vai para o meu secreto. E fica diante de mim, para que tu possa abençoar o coletivo. Para que tu possa abençoar as pessoas que estão à volta. Mas, em primeiro lugar, você tendo o olhar em mim. Que nessa noite nós terminamos esse culto. Eu não sei quantos cultos ainda vamos fazer online. Eu não sei se essa semana nós vamos poder já começar com o culto presencial. Nós, como igreja, preferimos fazer o culto ainda assim, nessa noite, porque entendemos que há uma liberação, mas há também um cuidado da nossa parte. Há um cuidado da nossa parte, uma responsabilidade nossa com vocês. E a minha oração nesse final de culto é essa: que nós possamos ver o Senhor, que nós possamos escutar Ele, que nós possamos ver o manifestar dEle sobre nós. E no coletivo nós podermos abençoar todos que estão à nossa volta. Muito mais do que fizemos até hoje. Querido, eu quero salientar aqui algo que tenho falado há vários dias. Praticamente todos os cultos a gente falou isso. Oração, leitura da palavra, jejum, são as armas para esse tempo. São as armas para que nós possamos estar diante do Senhor consagrados, para ouvirmos Ele, para estarmos conectados cada vez mais com Ele. Esse é o tempo, querido. Esse é o tempo, porque depois desse tempo, há um trabalho muito árduo para ser feito. E eu quero, queridos, de uma forma especial nessa noite, orar por você. Eu gostaria que você, se pudesse, desse a mão para as pessoas da tua casa. De repente, se você está longe um do outro, cheguem mais perto. Você não quer dar a mão, mas eu gostaria que você fizesse isso. Desse a mão para a pessoa que está do teu lado. Feche teus olhos. Pai, nessa noite eu oro para que a Tua palavra ela penetre profundo no coração. Porque eu creio que como igreja nós temos que, em primeiro lugar, Senhor, redirecionar tudo aquilo que vivemos até aqui. Temos que analisar cada uma das nossas propostas, cada um
dos nossos projetos, cada um dos nossos objetivos, Senhor, e ouvir da Tua parte aquilo que devemos continuar, aquilo que devemos fazer, para que nós possamos estar cada vez mais imersos na compreensão que estarmos na Tua presença é Te ouvirmos, e não há outra forma de ser igreja a não ser Te ouvir. Senhor, eu quero rejeitar todo o aprendizado que tivemos, todo o aprendizado errado, Senhor, todo o aprendizado que estava mais no homem do que em Ti, todo o aprendizado que estava mais na religião do que numa vida contigo. Senhor, eu oro para que juntos, Senhor, possamos ter um secreto, Senhor, Melhor orando, Senhor, que individualmente cada um possamos ter um secreto, e esse secreto gerar algo positivo no coletivo que temos à nossa volta, para que quando voltarmos como igreja aos prédios, não sejamos mais como meninos, mas sejamos pessoas que tenham amadurecido e compreendido que igreja é muito mais do que ouvir alguém que está dizendo: olha, a palavra fala que nós temos que fazer isso, aquilo outro. Não, muito mais que isso. Mas cada um compreender o que a Tua Escritura está falando consigo próprio, e que nós possamos ser elementos juntos de um algo especial que Tu vai fazer nesses tempos. Para isso, Senhor, eu oro para que nós como igreja, tanto Santo Ângelo, quanto Santa Rosa, quanto Porto Xavier, quanto Entre Juiz, quanto qualquer lugar que nós estamos, Senhor, nós, essa semana, Senhor, venhamos a interceder e adorar diante de Ti, para que possamos começar a reconstruir um altar autêntico de adoração e intercessão diante de Ti. Baseado essa intercessão, em primeiro lugar, Senhor, arrependendo-nos, Senhor, dos nossos próprios pecados, nos arrependendo dos pecados da nossa nação, orando para que as nações amigas, vizinhas, distantes, possam também, Senhor, ser tocadas por um arrependimento verdadeiro, semelhante como Jonas fez, um chamado de arrependimento genuíno, Senhor, para que Tu possa construir algo novo no nosso meio. Pai, eu tomo autoridade sobre toda enfermidade, todo problema, todo cansaço, toda fadiga, todo mal, para que em nome de Jesus Tu motive pelo Teu Espírito Santo, porque é Ele que nos convence de buscarmos a Ti cada vez mais, para que Teu nome seja colocado em primeiro lugar na nossa vida. É o que eu oro, é o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, importante salientar, graças a Deus, temos trabalhado de uma forma especial, entregando tanto aqui em Santo Ângelo quanto em Santa Rosa, Porto Xavier. Graças a Deus a gente tem também trabalhado algumas coisas desse tipo. Querido, se você quer nos ajudar, você pode contatar conosco e entregar 1 quilo de alimento não perecível, ou até perecível, porque a algumas pessoas nós temos entregue cestas básicas, mas infelizmente nós não temos podido dar algo a mais que essa pessoa possa comer durante a sua semana. Leite também, porque há crianças também que estamos abençoando, ajudando. Você pode trazer, fala comigo, fala com a Márcia, e nós vamos pegar, ou também você pode levar lá em casa, ou também nós viemos aqui na igreja. Querido, o importante é nós entendermos que igreja é muito mais do que paredes. Também, querido, você que tem dado seu dízimo, sua oferta, sua primícia, é importante nesse tempo, porque, queridos, nós temos guardado hoje para poder amanhã fazer alguma coisa. Graças a Deus, nós podemos, nesse mês, já fazermos com que aquilo que nós prometemos aos nossos locadores dos nossos prédios, nós podemos fazer. Não foi por um valor completo, porque, querido, nós precisamos que você esteja fiel no seu dízimo e na sua oferta. E eu creio que o Senhor vai fazer algo tremendo nesse tempo sobre nós. Que a graça do Senhor esteja sobre todos e que Deus possa te abençoar nesse final de domingo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.